Enquanto caminho sem rumo pela casa procurando batatas fritas, tenho notado alguns padrões e comecei a me perguntar se eu conseguiria replicar alguns desses padrões em madeira. Pensei que poderia criar uma aparência tridimensional usando cores contrastantes de diferentes espécies de madeira. Então é isso que vou fazer hoje. Vou fazer algumas tábuas de corte com grão de topo enquanto tento imitar esses padrões e designs. Mas é só um experimento, então vamos ver se consigo fazer isso. A primeira será uma tábua com padrão de tijolos, fácil de fazer, tiras de bordo separadas por finas peças de nogueira que servirão de argamassa. Mas eu achei que poderia ficar legal se eu conseguisse adicionar esse elemento em toda a peça para parecer que alguns dos tijolos estão faltando. Isso também cria meio que um elemento 3D que permite que você veja através da parede de tijolos. Agora, minha intenção é criar todas essas 3 peças como tábuas com grão de topo. Isso adiciona um pouco mais de complexidade, já que eu preciso planejar com antecedência para que, quando eu colocar as peças individuais em pé, o design se revele. Eu começo escolhendo algumas peças brutas de nogueira, um pouco de bordo e um pouco de cerejeira. Eu conecto a plaina e deixo uma face lisa em cada peça. Na desempenadeira, eu passo cada peça algumas vezes para deixar uma das bordas em esquadro. Isso torna mais fácil cortar as tiras na largura certa na serra de bancada, pois posso usar as bordas em esquadro como referência na guia. Eu corto um monte de bordo, que vai compor a grande maioria da tábua de corte. Ainda não me preocupo com a espessura deles, mas já corto todos na largura final nessa etapa. Depois, corto muita nogueira para usar como argamassa entre as tiras de bordo. E por último, alguns pedaços de cerejeira. Para a ilusão do tijolo faltando funcionar, achei que as bordas deveriam ser cortadas em meia esquadria. A emenda visível engana o olho para criar profundidade, fazendo-a parecer um pouco tridimensional. Ou isso, ou então tudo vai fracassar miseravelmente e eu vou ter que chorar até dormir hoje à noite. Então, acho que vamos ver. Eu usei um pouco de fita crepe ao longo das bordas traseiras das 2 peças de cerejeira e garanti que a emenda estivesse bem presa. Após tudo bem preso, pude aplicar um pouco de cola. Colocar a peça de nogueira, fechar tudo e prender bem com fita para secar. Essa técnica funcionou muito bem. Claro, eu uso bastante fita, mas por sorte, meu vizinho sempre repõe o estoque dele conforme os rolos vão sumindo. Agora eu podia começar a colar as principais seções de tijolos. Queria que variassem de tamanho para adicionar peças de tijolo faltantes em pontos aparentemente aleatórios ao longo da tábua. Quando minha seção de cerejeira e nogueira estivesse seca, eu retirava a fita e a juntava às outras peças da coleção. Algumas passadas pela plaina aproximam mais da espessura final. E eu sempre confiro com o paquímetro para garantir que estou mantendo tudo uniforme. Corto o tijolo faltante na largura final na serra de bancada e colo em uma das seções menores de tijolos. E depois que isso estiver seco, posso tirar ele dos grampos e também deixá-lo na espessura final. Neste ponto, posso pegar meu trenó de corte transversal e começar a fatiar cada uma das seções em pedaços. Agora, a largura que estou cortando cada um desses pedaços vai determinar a espessura final da tábua depois que tudo estiver colado. Então, eu corto cerca de 3/16 de polegada maior do que a espessura desejada, porque inevitavelmente vou perder um pouco de material durante o processo de nivelamento. Em seguida, eu repito o mesmo processo para colar algumas peças de nogueira. Corte-as. E depois coloque-as de pé para cortar tiras estreitas que serão as linhas horizontais de argamassa na parede de tijolos. Agora estamos prontos para começar a montar isso. Primeiro começo ativando meu toque e separo todas as peças. Depois passei a organizá-las em um padrão que ficou bem legal. Para colar as peças, comecei pelas partes inferior e superior, adicionando fileiras e esperando me encontrar no meio. Pelo menos esse era o plano. Foi quando tentei juntar as 2 peças que encontrei um problema. Bem, eu fiz isso da maneira errada. Eu deveria ter feito tiras mais longas em vez de todos esses pedacinhos, porque quando comecei a colar, não consegui mantê-los alinhados e pensei, vou apenas pressioná-los nos grampos paralelos e assim eles vão ficar retos.
Você não pode fazer isso porque, como você pode ver aqui, isso rachou completamente de cima a baixo. Eu estraguei tudo. Tive que recomeçar, mas consegui aproveitar boa parte do que já havia feito. Separei cada fileira cortando nas linhas de argamassa. Eu aparei o restante da nogueira e comecei a fazer tiras completas colando todas as peças juntas. Após secarem, raspei o excesso de cola para mantê-las perfeitamente planas. Precisei refazer as tiras horizontais de argamassa, então colei mais nogueira para resolver. Desta vez, garanti que ela fosse longa o bastante para cobrir toda a largura da tábua com uma única tira. Beleza, vamos tentar isso de novo. Eu coloco todas as peças, organizo do jeito que eu quero e faço algumas marcas de referência para poder montar tudo corretamente depois que a cola for aplicada. Depois eu espalho todas as peças e uso um rolo de cola para aplicar rapidamente e de forma uniforme uma camada generosa em todas elas. Todas elas são colocadas de volta nos grampos e eu só alinho os pontos. Faço alguns ajustes de última hora para deixar tudo certinho e então posso apertar para secar. Usei a CNC para nivelar dos dois lados. Cortei as laterais e alinhei tudo na serra de bancada. E lixei bem. Depois, usei a CNC novamente para fazer um rebaixo para uma placa na parte de baixo. Fiz um chanfro nas bordas. Dei um lixamento final com lixa 220. Fiz furos para instalar pés de borracha. E então posso passar óleo usando uma mistura de cera de abelha e óleo mineral. Isso serve para tratar a madeira e evitar que ela resseque e desbote. Além disso, protege, tornando-a resistente à água e evitando que os poros da madeira acumulem bactérias. Se uma gangue de castores raivosos invadir minha casa e roer minhas tábuas de corte, eles não ficarão doentes, pois tudo é próprio para contato com alimentos. Bom, aí está, ficou bem legal. As pequenas partes faltando dos tijolos dão um efeito 3D legal e definitivamente adicionam profundidade à tábua. Certo, vamos para o próximo. Para este aqui, eu queria ver se conseguia replicar o padrão de pirâmide 3D das peças estranhas de arte de parede que tenho penduradas na minha casa. Estou pensando que só preciso fazer esses blocos quadrados e colá-los. Parece que vou precisar de 4 sequências diferentes de madeiras. Vou cortá-los com laterais de 45 graus e colar todos juntos. Parece fácil o suficiente, né? Então eu começo resserrando um pouco de nogueira em peças bem finas na serra de fita. Repito com um pouco de bordo e, para remover marcas da serra de fita, passo as peças na desengrossadeira. Mas elas estão tão finas que decido colá-las temporariamente em um trenó porque o cabeçote de corte e a desengrossadeira só descem até certo ponto. Eu verifico a espessura após cada passada e, quando chego na medida certa, posso destacar as peças do trenó. Agora vou fazer peças de cerejeira. Esta peça acabou sendo serrada algumas vezes para me dar 4 ripas finas. Aparei as peças na serra de bancada e então estava pronto para fazer sanduíches. Sanduíches? Cada um recebe uma fatia de nogueira integral e um pedaço generoso de cerejeira delicada. Um pouco de bordo fatiado bem fino em 2 e nogueira nos outros. E por fim, finalize com alguns pedaços orgânicos, alimentados com capim, criados soltos e não pasteurizados, de nogueira, cerejeira e bordo. Passei um pouco de cola em cada camada e depois fui ajustando no olho para deixá-las centralizadas. Após montar o sanduíche, deslizei-o com cuidado da bancada e coloquei alguns grampos. Repeti o processo até prender todos para secar. No dia seguinte, pude tirar todos os grampos. Neste ponto, pude fazer uma borda limpa na extremidade e marcar uma linha onde o primeiro corte precisava ser feito. Inclino a lâmina exatamente a 45 graus e então deslizo cada um dos sanduíches. Agora vem a parte complicada. Como você faz o segundo corte com precisão? Eu decidi usar uma peça de suporte em 45 graus que eu colaria temporariamente com um adesivo de artesanato. Deslizei a peça pelo corte, totalmente apoiada e colada, garantindo que não se movesse ou saísse do lugar.
Eu estava preocupado que não ficasse firme ou seguro, mas na verdade funcionou muito bem. Depois que cortei todas as 4 peças, pude testar para ver como elas se encaixavam. Está bem próximo, mas não está perfeito. Decidi colar mesmo assim para ver se conseguiria fazer funcionar. Para isso, só usei um pouco de fita crepe nas emendas, como fiz na tábua anterior. Quando eu já tinha 3 das emendas bem presas com fita, pude colocar tudo deitado na bancada e saturar tudo com cola. Quando já tinha uma camada uniforme em todas as superfícies, apenas enrolei tudo como um burrito. Alguns pedaços de fita mantiveram fechado, mas notei uma abertura grande o suficiente para vender roupas da moda superfaturadas. Então, peguei alguns grampos de cinta e deixei tudo tão apertado quanto Al Borland, usando calça jeans skinny. No dia seguinte, já seco, tirei a fita e cortei tudo em blocos na serra de meia esquadria. E foi nesse momento que percebi que havia um problema. Bem, isso não funcionou. Acabei de cortar tudo isso para ver como ficaram as emendas e estão horríveis. Além de estarem cheias de buracos enormes como esse, em alguns lugares, olha, elas nem se alinham aqui no centro. Deixa eu te mostrar. Vou tentar focar ali. Olha só, elas nem se alinham. Então vou ter que refazer isso e acho que dessa vez sei exatamente como fazer para ficar perfeito. Mas tenho que começar de novo. Desta vez, ao invés de tentar fazer o corte de 45 graus por todo o comprimento na serra de bancada, vou apenas cortar as peças antes. Depois, usando meu trenó de corte transversal e uma guia de 45 graus, posso fazer a primeira borda em cada peça. Usei uma peça pronta para alinhar e marcar onde cortar, aproximando cuidadosamente até a linha, removendo partes pequenas e testando o encaixe a cada corte. Depois que cortei todas, pude posicioná-las e ver como vai ficar. Agora é hora de colar. Eu assaltei o entregador de jornal local e roubei todos os elásticos dele. Usei eles para esticar e segurar as peças coladas juntas enquanto eu preparava alguns sargentos. Fiz pequenos ajustes para alinhar tudo direitinho e então pude usar cuidadosamente sargentos de aperto rápido para aplicar um pouco mais de pressão e fechar qualquer espaço. Depois que os blocos individuais estavam secos, pude colá-los em fileiras. Depois disso, pude deixar as bordas limpas passando levemente cada peça na desempenadeira. Adicionei algumas linhas de destaque e uma borda de nogueira mais grossa e colei toda a peça. Ela é nivelada na CNC, lixada por um ano, um pequeno arredondamento, um rebaixo para o prato e depois um pouco de óleo e cera. Cara, essa aqui ficou incrível. As pequenas pirâmides parecem realmente tridimensionais. Além disso, gostei muito do tamanho final do tábua. Coloquei pezinhos de borracha e este já estava pronto. Eu gostei. Estou satisfeito com como tudo se alinhou no final. Eu não queria recomeçar, mas estou feliz por ter feito. Realmente parece que eu poderia passar a mão por cima e sentir as pontas das pirâmides. A ilusão é bem legal. Certo, próximo. Confira este aqui, deve ser interessante. Tive essa ideia a partir de uma cesta de vime hexagonal. Comecei desenhando o padrão no Fusion, mas eu precisava descobrir como transformá-lo em uma tábua de topo. Dividi o padrão e notei que ele se resume a apenas 2 peças. Esta peça de nogueira e cerejeira, que forma a fileira de cima, e todas as peças que compõem as partes superiores e inferiores de cada hexágono, na verdade, são exatamente a mesma peça. Para isso, vou precisar de 4 madeiras de cores diferentes. Então, vamos começar a preparar a madeira. Eu começo desbastando um pouco de cerejeira e um pouco de nogueira. Posso colocar uma borda reta nas tábuas usando a desempenadeira? Como todas essas peças giram em torno do formato de hexágono, eu preciso ajustar minha serra de bancada exatamente para 60 graus. E assim que eu ajustar perfeitamente, posso começar a cortar as peças de nogueira em várias tiras. Faço o mesmo com a cerejeira também.
Agora posso colar todas elas. Como os paralelogramos gostam de escorregar nos grampos, e como eu sou um gênio, eu sabia que precisava usar algumas tábuas de apoio para manter tudo coplanar. Mas, com toda a minha genialidade, não notei que o painel era grande demais para minha plaina, e precisei cortá-lo ao meio depois de seco. Eu sou um verdadeiro gênio. Aplanei as duas metades do painel para deixá-las lisas e depois as cortei na serra de bancada. Agora eu podia pegar uma peça de cada lado do painel e colá-las novamente. Eu apenas prendi a primeira, espalhei um pouco de cola e depois encaixei a segunda nela, prendendo também com o sargento. Demorou um pouco, mas me deu tempo para refletir sobre as escolhas que fiz na vida. Quando secaram, passei a plaina novamente para dar a espessura final e as coloquei de lado. Agora é hora de fazer as outras peças. Começo cortando um pedaço do piano do meu vizinho. Quer dizer, dessa tábua de padalque que eu comprei legalmente. Ela é serrada ao meio ali na serra de fita. E então, na serra de bancada, eu posso cortar em várias tiras. Em seguida, faço exatamente as mesmas coisas com um pouco de bordo e um pouco de cerejeira. Agora, para prender tudo isso, achei que ajudaria se eu usasse alguns dos pedaços cortados para me dar bordas retas, junto com algumas tábuas de pressão para manter tudo plano. Então, colei todas as peças, apertei bem com os grampos e deixei secar. E eu tive que repetir isso mais 7 vezes. Depois que estavam secos, pude aplainar um lado até ficar reto, e então passei todos pela plaina para chegar à espessura final. Cortei cada peça para que a cerejeira formasse um triângulo perfeito. E então fiz o segundo corte no bordo para criar metade de um hexágono. Quando terminei, pude fatiar tudo em 1 zilhão de pedacinhos. E agora eu precisava colar todos esses pedaços juntos para formar tiras. Isso levou um tempo, mas me deu a chance de refletir sobre alguns dos fatos estranhos da vida. Tipo, não é estranho que o objetivo do golfe seja jogar a menor quantidade possível de golfe? Eu também achei. Depois que as tiras estavam secas, pude tirar os grampos e então tirá-la da bancada. E agora estamos prontos para a colagem final. Passei uma linha de cola em cada tira e alinhei o melhor que pude com a peça vizinha. Depois que apertei os grampos, fiz alguns ajustes de última hora para deixar o melhor possível, e então apertei e adicionei mais alguns grampos. No dia seguinte, pude tirar a peça e levá-la até a CNC para nivelar. Eu aparai as laterais na serra de bancada, lixei por uma eternidade e fiz um rebaixo para a placa. Dei o acabamento chanfrado. Fiz um lixamento final nas bordas, furei alguns buracos para os pés e apliquei um acabamento. Cara, esse aqui ficou muito legal. De longe. Eu chamo esse de a das 10 jardas de longe. Ele é bom, mas se você chegar perto e inspecionar as emendas, está longe de ser bom. Algumas peças não se alinham bem, e como fui eu que fiz, só vou notar isso. Mas foi uma experiência de aprendizado. Eu sei como poderia ter feito melhor, então se algum dia eu fizer de novo, vai ficar perfeito. Mas no geral, eu gosto desse aqui, é bem legal. Qual você prefere? O tabuleiro com o tijolo faltando? O tabuleiro de pirâmide ou o de trama hexagonal? Me diga aí nos comentários. Se você topar o desafio e quiser tentar fazer um desses padrões por conta própria, eu tenho planos detalhados passo a passo disponíveis no meu site, fishershoponline.com. Espero mesmo que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar um like e considere se inscrever no canal se você for novo por aqui. E se você quiser apoiar o Fisher's Shop, uma ótima maneira de fazer isso é se tornando membro do canal.
Há um botão Seja Membro no seu player. Com ele, você tem acesso antecipado a vídeos, distintivos e outros benefícios. Confira. Ficarei muito agradecido se você participar. Obrigado por assistir. Se cuide e até a próxima! Eu vou usar esse trecho. Were you recording? Sim. Oh, sorry. Droga. Shoot. Eu vou desenhar. Nem de perto. Tudo aquilo saiu do lugar quando desceu de novo. Eu preciso recodificar esse trabalho de CNC para que a fresa entre suavemente, porque isso moveu toda a tábua de corte. Ah, isso não é bom. Só preciso fazer isso mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Ah, Meu Deus!